Bom, boa noite. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Tiago 1. Peraí que eu vou mandar aqui. E a gente vai ler do 12 ao 15. Vou começar a ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui nesses versículos, Tiago deixa bem clara a importância da perseverança e traz uma distinção entre provação e a tentação. A provação é aquele sofrimento, aquela certa situação que Deus manda para nos amadurecer e fortalecer a nossa fé, né? E lá no versículo 2 de Tiago 1 também, diz para termos alegria quando nós passarmos por provações. E aqui no 12, diz que depois de aprovado, receberá a coroa da vida, né? Então, aqueles que passarem pela aprovação e forem aprovados, então, passarem por essa aprovação com alegria, buscando a Deus, com amor e pedindo sabedoria, receberão essa recompensa na vinda do Senhor, né? E então é importante que a gente encare essa aprovação, quando ela vier, como sendo algo bom, algo que nos trará crescimento. Só que isso é algo bem diferente de tentação. A tentação, ela vem por causa dos nossos próprios desejos, por causa da nossa cobiça. Aqui nos versículos 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, percebem que é uma reação em cadeia, que isso acaba nos levando à morte. A morte aqui também pode ser no sentido de ruína, né? E essa passagem, ela também pode ser associada a uma parte da história de Davi, que a sua cobiça pela mulher o levou ao pecado, e depois de consumado, gerou a morte. E no caso aqui, do seu filho, né? Fruto desse pecado. E também depois, como a gente sabe, trouxe muita desgraça à sua casa, né? A sua família. Só que a tentação, essa tentação que vem todos os dias pra gente, ela não é pecado. Ela pode levar ao pecado se a gente permitir que a nossa carne, os nossos desejos falem mais alto que o espírito. Se a gente permitir isso, então, nós iremos pecar. Então é aquilo, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então é importante que quando vier algo nos tentar, nós tenhamos a palavra em nós. Assim como quando Jesus foi tentado no deserto. O diabo vinha inúmeras vezes lá, falava com ele e tal, e ele só retrucava com a palavra de Deus. Ele não ficava batendo boca ou pensando nas propostas que ele estava ouvindo. Ele sabia o que era certo, sabia da verdade, portanto ele ficava firme e não se deixava cair. Por isso a importância de estarmos firmes no que diz a palavra e estarmos em um relacionamento diário com Deus. Porque se não fizermos isso, e não somos capazes também de matar as nossas vontades, como podemos dizer que nós somos seus discípulos? Né? Então Deus ele vai nos mandar aprovação, só que ela vai servir para nos fortalecer nossa fé, trazer perseverança, e ela sempre terá um propósito. E nós devemos nos alegrar, pedir sabedoria a Ele, quando a aprovação vier. Já a tentação, Deus ele não manda isso, porque, como diz aqui no versículo 13, ele não pode ser tentado pelo mal, logo ele não tenta ninguém. A tentação vem por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa cobiça e dos nossos desejos, que nos levam ao pecado se a gente não estiver firmes em Jesus. Então, para que a gente possa ser perseverante, né, que significa continuar buscando a Deus, mesmo quando a gente está com sentimentos lá embaixo, ou então quando a gente acorda num dia e ora e não sente nada, então a gente abre a Bíblia e parece que não flui, não sei. Ou seja, mesmo quando a gente achar que Deus não está ouvindo, são nesses dias que buscar a Ele fica mais importante ainda. Então, em primeiro lugar, para que sejamos perseverantes em qualquer situação, seja tentação ou provação, nós devemos ter um foco,
né? Receber a coroa da vida, viver a eternidade com ele, ter um relacionamento saudável para estarmos sensíveis ao seu falar, né? Enfim, o foco deve ser sempre nas coisas do alto. Então, o foco e o amor a Deus, com o foco e o amor a Deus, né, nós perseveramos e a gente consegue passar pela provação, a gente consegue resistir à tentação e, assim como fez Jesus, as muitas vezes que foi tentado e todas as provações que ele passou, né, porque ele tinha claro qual era o seu propósito, ele sabia da palavra e o mais importante é que ele tinha um relacionamento com Deus. Então, é muito importante o foco e é muito importante também a perseverança com Deus. E é importante que comecemos a buscá-lo o quanto antes. Se você não possui esse hábito, não sei, comece. Peça ajuda a alguém, não sei, que você se sinta mais confortável para conversar, mas começa hoje ou amanhã. Dê o primeiro passo. E o ame de todo o seu coração. Não será uma caminhada fácil, nem um pouco. Jesus disse que não seria. Mas nós devemos olhar para suas promessas e devemos honrar o sacrifício que este, o único rei, fez por nós. Tudo que ele passou para que, pela graça, nós conseguimos ter a chance de viver com ele, né? É importante que a gente pense nisso sempre e que a nossa cabeça tenha esse foco. Amém? Bom, era isso. Agora eu vou orar para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Deus. Deus, a gente pedir agora, Deus abençoe esse culto, Senhor abençoe quem vai pregar, abençoe o ministro de louvor, Senhor, abençoe todas as coisas, Deus, que tudo saia perfeito para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ter o foco somente em Ti, Deus, que nós consigamos resistir às tentações do dia a dia, Deus, e que nós consigamos nos manter firmes em Ti, Deus, até mesmo quando vier as provações, Deus, porque a gente vai saber, Deus, que vem de Ti e ela será para o nosso melhor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Dan? Olá, olá, amigos. Estão me escutando? Eu tô sem webcam porque essa geringonça da China aí não fica pifando. Mas vamos lá. Glória a Deus. Todas as lutas, tribulações, todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança, Tu és o meu refúgio, creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que toda a bênção, em cada promessa, eu devo respirar. Creio que Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida.
Tenho que temer os meus incertezas, porque eles não existem. Tua presença no horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Tenho que temer os meus incertezas, porque eles não resistem à tua presença. No horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Tenho que temer as incertezas, porque eles não existem. Caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, caminho, verdade, creio que tu és verdade, vida. Creio que tu és. Confiar no nosso Deus e em seu eterno amor seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Confiar no nosso Deus e em seu eterno amor seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Na batalha permaneceremos de pé. Se exércitos se erguerem contra nós, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados.
nosso coração. A esperança nasce com Deus é poderoso, não vencer. Não foi nosso Deus e seu amor. Seremos salvos, seremos salvos, seremos salvos. Nosso Deus e seu amor. Seremos salvos, seremos salvos, seremos salvos. Seus inimigos cairão, Deus forte, Ele forte, mais alto dominar. Jesus é grandioso, Ele forte. Seus inimigos cairão, Deus é mais forte, Ele forte, mais alto dominar. Jesus é grandioso, Ele forte. Porque nosso Deus e seu eterno amor. Seremos salvos, seremos salvos, seremos salvos. Senhor, ensina-nos, Pai amado, a confiar somente na Tua palavra, Senhor. Que nós não vamos buscar, Pai amado, aquilo que Tu tem para nós, Pai amado, no mundo, Senhor. Pois o mundo é maleável, Pai amado. O mundo se adequa a diversas probabilidades, Senhor. Mas o Teu reino, Pai amado, é firme, Pai amado, no que se diz, Pai amado. Que nós não venhamos, Pai amado, confiar nos homens, Pai amado, mas confiar somente na Tua palavra, Pai. Que nós possamos confiar somente em Ti, Pai amado. Nossa vida, Senhor, possa ser firmada em Ti, Pai amado, que na rocha da palavra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, esteja conosco nesse dia, Pai amado. Abençoa, Pai amado, aquilo que vai trazer a palavra, Pai amado. Usa, Pai amado, de forma incondicional, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Santo é o Teu nome, Pai.
Pode ir, Dudu. Paz, Senhor, a todos. Hoje eu que vou trazer a palavra e eu queria começar orando. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de poder pregar a tua palavra, de poder ler a Bíblia e poder trazer uma mensagem vinda de ti, Senhor, que o Senhor possa falar por meio da minha vida, possa trabalhar por meio da minha vida, trabalhando em cada coração e principalmente no meu, Pai. Converte o coração de cada um aqui para que possamos, de fato, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, que haja solo fértil nesse lugar e que essa palavra não volte vazia, Pai, mas gere fruto, Senhor. Tem misericórdia da vida de cada um aqui, principalmente da minha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Gui, se puder colocar já a imagem, por favor. Isso. Coloca aquela lá primeiro, a outra. Por favor. Isso. Bom, eu vou começar trazendo uma introdução de basicamente dando duas ideias daquilo que eu quero falar hoje. A primeira é essa imagem, que acho que a maioria dos jovens conhece, que é do filme Matrix, onde a gente tem um personagem principal, que é o Neo, e esse Neo, o que ele começa a perceber? Ele começa a perceber que a realidade que está no entorno dele, aquilo que ele julga ser a verdade, aquilo que ele julga acreditar ser o mundo real, não é a realidade. Ele está dentro de uma Matrix. Então, ele está dentro de algo que não é o verdadeiro, não é o real. Ele está numa simulação. E aí, oferecem a pílula vermelha e a pílula azul para ele. A pílula vermelha seria aqui, ele de fato conheceria a realidade verdadeira, conheceria o mundo verdadeiro. E ele toma a pílula vermelha. E por meio disso, ele começa a entender, a ver de fato o que é a realidade, o que de fato é o mundo real. Ele sai da Matrix e entende o que se passa no mundo verdadeiro. E aí pode ir para outra imagem. Por favor. Isso. E muito dessa ideia de Matrix vem do mito da caverna, que é essa imagem aqui, que é uma alegoria, uma criação de Platão no livro dele, A República, onde ele traz a seguinte situação. Foca nisso para fazer sentido no final. O primeiro ponto é, nós temos prisioneiros, e esses prisioneiros estão vendo imagens no teto, estão vendo imagens refletidas aqui no teto. O que esses prisioneiros julgam ser a realidade são essas imagens. Eles estão lá desde que eles nasceram. Essa é a situação. São prisioneiros que estão vendo imagens refletidas numa parede e eles julgam que essa é a realidade. Até que um dia, um desses prisioneiros sai, é liberto. E quando esse prisioneiro é liberto, ele vê que ele está numa caverna. E aí ele vê que tem uma luz entrando nessa caverna. E essa luz de início para ele choca. Essa luz afeta ele. Essa luz não é uma luz boa, não é uma luz gostosa, é uma luz que ataca ele, que fala, meu, tudo aquilo que eu julgava ser realidade é basicamente uma imagem sendo refletida. Eu estou vendo algo distorcido, eu não estou vendo a realidade, eu estou vendo uma distorção. Então, basicamente, é uma distopia. Tanto no Matrix, com o Neo, quando ele percebe que a realidade que circunda ele, a realidade que está no entorno dele, é falsa, quanto o prisioneiro aqui da alegoria da caverna, do mito da caverna, os dois têm a seguinte situação. Eles estão numa situação de prisão, eles são prisioneiros de uma realidade que não é a verdadeira. Uma realidade que não é a realidade que é de fato a genuína, a principal. Eles estão num mundo distorcido. Eles estão num mundo onde a realidade que circunda eles é falsa. E eles conseguem ser libertos, o prisioneiro que é liberto e o Neo, e enxergar de fato a realidade que está em torno deles. Eles conseguem entender o que de fato se passa na realidade. Quero que vocês mantenham isso em mente para aquilo que eu vou trazer hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João 3, e eu vou ler de João 3, de 1 a 15. Uma passagem muito conhecida por todos, principalmente o versículo 16. E eu vou começar aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente?
Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos. Como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus. Tu és o mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se, falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. O que é um fariseu? O fariseu era um grupo de judeu muito religioso que se dedicava a obedecer toda a lei de Deus e interpretar corretamente a Escritura. Tudo aquilo que a gente entende por Velho Testamento, os fariseus eles eram muito dedicados a obedecer excessivamente toda a lei e até aumentar essa lei. Eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que para você agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer fielmente todas as regras da Escritura e da tradição. E Jesus, em Mateus 23, ele condena os fariseus, porque ele fala que eles Eu caí? Voltou. Tá. Vocês escutaram que eu estava falando dos fariseus? Sim. Tá. Jesus condena os fariseus pela hipocrisia. Eles faziam muitas coisas só para manter a aparência e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de fato. Muitos caíram no legalismo. O que é esse legalismo? É obedecer todas as regras e isso te levaria para o céu. Então, basicamente, você seguir uma série de regras te levaria para o céu. E Jesus condena isso ao passo que ele, em Mateus 23, ele fala que isso não leva ninguém ao céu porque uma pessoa é incapaz de seguir toda a lei. O ser humano não é capaz de seguir toda essa lei. E, além disso, ele condena os fariseus pelo desprezo e a falta de compaixão que eles tinham. Eles basicamente achavam que aquele que não seguia a lei como eles seguiam não eram dignos de Jesus, de Deus, no caso, né, de jeito nenhum. Então, Jesus, em Mateus 23, ele condena os fariseus por conta disso. Porque, ao mesmo tempo que eles eram recheados de pompa e falavam que, olha, se você não seguir toda essa lei, você não chegará ao céu, você não verá o reino de Deus. E era algo hipócrita, porque ao mesmo tempo que eles enchiam toda essa pompa no legalismo deles, com muita tradição que eles mesmos tinham criado, eles desprezavam as pessoas e não tinham compaixão. Então, Jesus repudia isso. E aí, a gente chega que Jesus, sabendo quem era Nicodemos, ele fala, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Jesus sabia que Nicodemos era um fariseu. Portanto, Jesus sabia que Nicodemos cria que para ir para o céu, a pessoa tinha que seguir excessivamente, extensivamente, toda a lei. O que Cristo estava dizendo é impossível para você ver o reino de Deus seguindo as leis. É impossível para o homem se salvar. Não existe nada que o homem possa fazer que vai salvar ele. A sua natureza, a natureza do homem, a natureza de Nicodemos é pecaminosa. A natureza de Nicodemos impede que ele siga essa lei que ele mesmo aumentou. Nicodemos, então, é necessário que você nasça de novo. Não serão as suas ações, não será a sua pseudo-obediência, não será nada que venha de você. Será tudo dele, será tudo de Deus. Tudo que Deus fizer na sua vida vai conseguir te conduzir para a salvação. O cristianismo ele vai basicamente pegar todo o ego do homem, que acredita que pode seguir lei, que acredita que pode seguir certos princípios do bem e do mal, e por meio disso chegar ao reino de Deus, que é basicamente o que toda religião prega. A religião prega que se você seguir uma sequência de leis, se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Que é basicamente o que o senso comum acredita. Se você for uma ótima pessoa, beleza, você vai para o céu. Mas qual é o parâmetro de ótimo? Qual é o parâmetro de bom, bem e mal? Entende? Jesus fala, é impossível para o homem ser bom
porque a sua natureza é de fato má. E ele fala para Nicodemos, nasça de novo. Esse homem que nasceu de novo, como a gente crê no cristianismo, ele é justificado. E aí ele começa a passar pela santificação. Esse homem, então, ele é o prisioneiro que foi liberto e passou a ver a luz da caverna. Passou a ver a luz que entrava na caverna. Ele começa a perceber que a realidade que estava em torno dele era falsa. Que antes ele acreditava que ele era uma boa pessoa, agora ele sabe que ele tem que nascer de novo, porque ele viu a luz. Ele entendeu que é necessário que ele nasça de novo. E o ponto que eu quero chegar aqui é que o homem não entende que de fato é pecaminoso, quero conduzir para essa parte, que o homem não entende que de fato ele é mau, até que isso seja revelado para ele, que é o que fala João 3,4. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Nicodemos não conseguia entender esse conceito de nascer de novo. Por quê? Porque para ele era um homem bom. Para ele era um fariseu que seguia toda a lei, toda a tradição. Ele era um homem bom. Ele acreditava de fato que ele era um homem bom. Então, o que é isso de nascer de novo? Que raio que é isso? Ele fala para Jesus, eu vejo seus sinais, eu acredito em você, mas o que é isso de nascer de novo? Como assim, nascer de novo? O que tem a ver? Você consegue perceber que Nicodemos pensa carnalmente. Os olhos dele estão fechados. O evangelho para ele é loucura. Como um homem pode nascer de novo? Volta ao ventre da mãe, o cristianismo, ele basicamente desafia a lógica humana. Por quê? Porque o cristianismo flerta intrínseco juntado com transcendente. O cristianismo não consegue se separar de Deus. Deus tá difícil. O cristianismo Deus não consegue se separar de Deus. Separou aí. Deus precisa agir. Deus precisa entrar no jogo e abrir os olhos. Deus precisa fazer, ó, vai nascer de novo. Pum. Deus precisa fazer isso. Deus precisa entrar no jogo. Muitas vezes a gente se pega como igreja contemporânea, como igreja atual, que fica nesse pode ou não pode, que fica nesse legalismo do fariseu, que acha que se fizer isso, beleza, vai pro céu. Se não fizer isso, ó, não vai pro céu, viu? Olha, você tá usando calça jeans, vai pro inferno, hein? Você consegue ver que é um uso e costume, um legalismo que não faz o menor sentido. Cristo fala no Sermão do Monte que o homem que olhar para uma mulher e pensar nela já adulterou. Você consegue ver que o cristianismo ele supera o legalismo, porque Jesus ainda fala também que aquele que não superasse os fariseus nesse manejo da lei, não, de jeito nenhum veria o reino dos céus. Por quê? Porque o que Cristo olha de fato não é o exterior. Não é aquilo que os homens podem ver, ele olha o coração. Então, o homem que no coração já pensou, já traiu a mulher, no pensamento já adulterou. É o pecado, já concebeu o pecado. É basicamente o que o Gui falou na abertura, em Tiago 1. A cobiça dá a luz e gera o pecado. Foi na mente, não precisou mostrar para ninguém. Está no coração, está naquilo que só Deus vê. E esse é o principal problema. Deus está vendo. Deus consegue ver o coração. Por isso que ele fala para Nicodemos, nasça de novo. O seu exterior, beleza, você tá lindo aí, tá fariseu, tá seguindo a lei, que é uma beleza, mas o seu coração precisa ser trocado. Você Eu não tô entendendo porque tá acontecendo isso. Mas o seu coração precisa ser tocado. Então é impossível para o homem mostrar para alguém, como um fariseu, que esse homem é um homem novo. Mas o inverso é certo também. É impossível para um cristão não mostrar que é cristão. Então, ao mesmo tempo que o que a gente vê não determina o que é, olha, você é um crente, olha, você não é um crente, o cristão, de fato, mostra que é cristão. Por quê? Porque é impossível que um cristão seja igual quando ele era um não cristão. Entendeu? João 3,6 fala isso. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Somos essencialmente diferentes. O não cristão não nasceu de novo. O não cristão ainda está na carne, é carne. Ele é essencialmente diferente do cristão. O cristão nasceu da água e do espírito. Então, a gente é necessariamente, obrigatoriamente diferente do não cristão. Consegue entender? Ao mesmo tempo que o nosso uso e costume, que o nosso exterior não deve ser aquilo que guia o nosso cristianismo, mas sim o nosso coração, aquilo que a gente alimenta no nosso coração, é impossível para um cristão não transparecer que é um cristão.
Tiago 3 fala que aquele que não tem obras, a fé é morta. Então, nós somos protestantes, nós cremos que a fé é a única e exclusiva para a salvação, mas Tiago, que está no nosso cânon, que está na nossa Bíblia protestante, fala, a fé sem obras é morta. Então, um cristão tem que ser necessariamente diferente de um não cristão. Então, se você está no meio e as pessoas não sabem que você é cristão, se você, de fato, não é sal e luz do mundo, você tem que se preocupar com isso, porque o cristão é essencialmente diferente do não cristão. As pessoas têm que... Eu não estou falando que é o mundo que vai ditar se você é cristão ou se você não é não cristão. Mas o mundo tem que perceber que você é cristão, porque você é diferente, você tem que ser diferente. O cristão nasceu de novo. Aquele que fala que crê em Deus, necessariamente muda. É impossível permanecer o mesmo após a conversão. É impossível você ver a luz, você ser liberto da prisão da caverna e a luz não te santificar. Por que que é impossível isso? A gente chega no quarto ponto. O cristão é como o vento. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei bem confuso, eu não conseguia entender. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre como todos os nascidos do Espírito. Primeira vez que eu li esse versículo, eu achei que Deus estava falando que os cristãos são alma livre. Vai para lá, vai para cá, e ninguém consegue perceber. E aí eu fui pesquisar, de fato, o que esse termo queria dizer. E o que ele está dizendo para Nicodemos é que o porquê ele não entende que o homem tem que nascer de novo, porque o cristão é como um vento. Como assim é como o vento? O vento sopra onde quer e tu escutas o seu som. Então, o mundo percebe, o mundo consegue entender, o mundo consegue ver que mudou. O mundo consegue escutar o som do vento, mas o mundo não consegue ver o que causou o vento. O mundo não consegue ver para onde que vai e para onde que volta. O mundo escuta o som, mas não consegue ver. O cristão tem que ser assim. Então, se o mundo não consegue discernir, não consegue entender o que foi o agente que causou esse vento, o que foi que levou esse vento a se formar, não consegue ver, ele consegue escutar o barulho. O cristão necessariamente mostra que é cristão. O cristão é como o vento. O nascido do Espírito, o mundo consegue escutar o seu som. Então, Nicodemos não conseguia ver o que era o nascer de novo, mas Nicodemos podia escutar. E por ele escutar e ver os sinais e as maravilhas que Jesus estava fazendo, que os discípulos estavam fazendo, ele conseguia entender que existia algo ali que ele não conseguia enxergar, mas que ele conseguia entender. Entender não, que ele conseguia perceber. Consegue entender? Nicodemos, ele estava vendo o que Jesus estava fazendo, estava vendo o que os discípulos estavam fazendo, e ele via que existia algo diferente. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está se realizando se Deus não estiver com ele. E Jesus fala, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos não entende. Nicodemos, ele escuta o que Jesus estava fazendo, o que os discípulos estavam fazendo, mas ele não consegue entender da onde que veio esse vento, quem causou esse vento. A objeção de Nicodemos é basicamente, ele não pode ver o que seria essa mudança. Nicodemos não consegue entender essa doutrina, não consegue entender como assim nascer de novo. Porque o vento não pode ser visto, mas os efeitos dele são conhecidos. E ninguém duvida da existência do vento. O cristão genuíno impacta o mundo. Ainda que o mundo não consiga enxergar de onde partiu essa mudança, ele muda. O cristão tem seus olhos abertos, o cristão nasce de novo. Essencialmente, ele muda e o mundo percebe essa mudança. O mundo consegue ver e escutar o sopro do vento. Jesus fala tudo isso e Nicodemos continua. Não entendo. Nicodemos continua, não consegue compreender. Jesus fala no versículo 10. Nicodemos fala no versículo 9. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Ele continua sem entender. Por quê? Porque o ser humano é um ser sábio. O ser humano é um ser que acha que sabe tudo. Se o nosso orgulho é tão alto, a gente discute por tanta trivialidade, a gente discute e tem plena convicção de qual pizzaria é melhor, e gera briga, e gera contenda, e cria uma situação completamente desproporcional por algo tão trivial, porque o nosso orgulho é tão grande que a gente não consegue admitir que algo a gente não entende, que algo a gente está errado. Imagina para Nicodemos, que era um fariseu, que era aqui, ó, alto escalão da sociedade judaica, da sociedade judia, desculpa,
vê um cara falando para ele que, ó, você não entende nada, você precisa nascer de novo, e começa a falar de vento e falar que ele simplesmente fala, meu, não consigo entender, não sei o que é isso, para mim tá completamente errado isso, não faz sentido isso. Por quê? Porque não estava nos olhos dele. O orgulho dele era tão grande, ele se achava tão sábio que ele rejeitava aquilo que ele não conseguia entender. Isso é basicamente o que Paulo vai falar, que o evangelho é loucura para aquele que se perde. O evangelho para o mundo, como assim um Deus se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou? É loucura, não faz sentido. É historinha, não faz sentido. A não ser que você nasça de novo, a não ser que você seja liberto da escravidão. Porque a realidade que te circunda te faz acreditar que isso é a realidade que a gente vive. Esse é o mundo que a gente está preso. E o evangelho transcende esse mundo. O evangelho é... Como é que eu posso dizer? O cristianismo, ele criou o mundo. Cristo criou esse mundo. Então, ele não está contido nesse mundo. Nós estamos contidos nesse mundo. A gente só observa esse mundo. A gente precisa olhar para o alto, olhar para o transcendente. E essa abertura dos olhos do transcendente é Deus quem opera. É Deus quem abre o olho. É Deus que faz, nasce de novo. É Deus que vai fazer o vento. É Deus, entendeu? Nicodemos não consegue entender isso e ele rejeita. E quando o homem vê a luz, o homem, aquele prisioneiro que estava vendo a luz, ele quer voltar para a caverna. Ele quer voltar a ver a realidade que ele julgava ser a real. Por quê? Porque aquilo lá é mais confortável. A luz queima, a luz arde quando você está muito tempo no escuro. O homem queria voltar para a escuridão. Nicodemos a mesma coisa. A verdade estava puxando ele para a luz, mas ele quer voltar a ver a realidade do jeito que ele julgava ser a real, do jeito que ele julgava ser a verdadeira. E aí a gente chega no ponto alto da pregação, que é: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que essa passagem está querendo dizer, o que essa parte está querendo dizer é: em Números 21:9, o povo era picado por uma serpente. Deus fala para Moisés: levanta uma serpente. E quando o povo olhava para a serpente, era curado do veneno. Com Cristo é a mesma coisa. Seria levantado e bastaria aos homens olhar para esse Cristo levantado que seriam libertos do veneno, seriam libertos da amarra do pecado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O que é esse ser levantado? A morte. Da morte de Cristo vem a nossa vida. Nascemos de novo porque ele morreu. Porque de fato podemos enxergar, de fato enxergamos porque ele morreu. Somos libertos do veneno, libertos da escravidão do pecado, libertos da picada da serpente, quando olhamos para o Cristo crucificado, quando olhamos para o Cristo levantado. Quando olhamos para Cristo, somos libertos da amarra que Platão falava na alegoria da caverna. Somos libertos da realidade que a gente julga ser a verdadeira e, de fato, podemos ver a luz. Somos libertos do pecado, libertos da miséria, libertos da escravidão. Somos justificados. E a luz que a gente vê, essa luz que choca de primeiro momento, nos santifica. Essa luz é a luz de fato. Porque, como fala em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é a filosofia, como Platão julgava ser, não é a razão, não é o entendimento humano que liberta o homem das suas amarras, mas apenas a verdade liberta o homem. E a palavra de Deus é essa verdade. E a verdade nos diz que ele nos amou, e por isso enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente tem que se apegar de fato é nessa verdade, que nós não somos mais escravos das nossas amarras, nós não estamos mais na caverna. A realidade que circunda a gente não é mais a verdadeira. Por quê? Porque a luz brilhou em nosso coração. 2 Coríntios 4:4 fala: e somos libertos do Deus deste século, porque a luz de Cristo Jesus brilhou em nosso coração. Quando essa luz brilha em o nosso coração é trocado. O de pedra vem um de carne e podemos de fato nascer de novo. Por quê? João 3,16 é o cerne. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por conta de Deus que enviou o seu Filho, nós podemos de fato ser libertos do nosso pecado, ser libertos da nossa escravidão e enxergar de fato aquilo que Nicodemos não estava conseguindo enxergar. Podemos de fato nascer de novo, podemos entender quem é Cristo, por conta da ação de Deus, de enviar o seu Filho e fazer com que a luz viesse ao mundo. Eu quero orar agora para que, de fato, a luz possa brilhar no nosso coração e a gente possa ser
realmente liberto dessa escravidão. Que a gente não seja como Nicodemos, que foi um fariseu, que viveu anos e anos e anos e anos e anos acreditando numa verdade, que viveu anos e anos e anos e anos e anos dentro da igreja e não conseguia de fato saber o que era a verdade, não conseguia de fato saber quem era Cristo, quem era Deus de fato. Mestre, sabemos que é Rabi porque vemos os sinais. E Jesus vira para ele e fala, você precisa nascer de novo. Nicodemos achava que sabia de alguma coisa, mas na realidade ele não sabia de nada. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai. Te agradecer porque o Senhor enviou o teu filho e por meio dele hoje nós podemos ter vida, Pai. Senhor, eu te peço que nenhum aqui se perca, Senhor. Que o Senhor possa brilhar de fato em nosso coração como a tua palavra diz que o Senhor faria, Pai. Que o Senhor possa brilhar no nosso coração, possa abrir os nossos olhos e nós possamos entender e perceber a realidade que nos circunda, a realidade que está no nosso entorno e ver o nosso próprio pecado, ver a nossa própria miséria e entender que não é o nosso segmento de leis, não é a nossa própria atitude que vai nos levar ao céu, Pai, mas somente Ti, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que possamos ser de fato salvos, Pai, para que possamos ser de fato libertos de nós mesmos, Pai, libertos do pecado, Deus. Tem misericórdia da nossa vida e conduz o coração de cada um aqui, Deus, para Ti, Pai. Começando pelo meu, Senhor. Tem misericórdia da minha vida e converte meu coração todos os dias, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Liberta a nossa vida do pecado, Pai. Que possamos ver a luz e de fato ser libertos, Senhor. Que não passemos a vida inteira acreditando numa verdade que não é a verdade de fato, Pai. Que possamos, pela fé, Senhor, entender o tamanho do Teu poder, o tamanho da Tua glória, Pai. E olhando para o Cristo que está levantado, Pai, possamos ser libertos do veneno, libertos do pecado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.